Nós estamos na nossa série sobre mutualidade cristã e o que é que os irmãos têm achado sobre aquilo que se tem falado? Tem sido bom? Tem sido importante refletir sobre isto? Sim? Desafiador? Já ouvimos a palavra desafiador. É desafio. E nós precisamos disso, de ser desafiados. Não estamos a ser desafiados, então estamos no comodismo e isso não é bom para a nossa fé. Não é bom para o nosso crescimento. E hoje vamos continuar nesta série da mutualidade e vamos falar sobre, primeiro, só para lembrar o contexto, isto tem a ver com os uns aos outros, e para resumir, a mutualidade são os mandamentos da lei do amor de Cristo. Né? Tudo está baseado neste mandamento, né? Se tiverem amor uns aos outros, toda a gente reconhecerá que são meus discípulos. No versículo anterior, João 13:34, Jesus diz que o mandamento novo que Ele nos deixa é que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Portanto, e isto depois desdobra-se. Este amor uns aos outros desdobra-se em muita coisa. Né? O amor é multifacetado. Vamos a falar muito sobre isso no retiro. Tivemos estes dias só a falar sobre isso, basicamente, como é que o amor se traduz e se desdobra em muita coisa. E hoje vamos falar sobre certas... isto tem tudo a ver com relações, não é? Tem tudo a ver com relações. E a fé é relação. A igreja é relação. Uma igreja, estávamos a falar disto no retiro também, vou dizer isto muitas vezes hoje. A igreja sem relação é anticristo. João chama a isto o espírito do anticristo. Tirar a humanidade, tirar a relação das coisas. E é muito sério isto, não é? Quando nós pensamos em igreja sem relação, isso é um desvirtuar do que a igreja é. Não é? É uma mentira, é uma falsificação. Isto tem tudo a ver com relações. E há certas atitudes tóxicas que minam as relações. E é disso que vamos falar nesta passagem de Gálatas 5. Vamos a Gálatas 5, vamos ler o versículo ao 26, ok? O versículo ao 26. E Gálatas, mas vamos ler o contexto, para entendermos melhor de onde é que isto aparece. Gálatas 5, do versículo 16 ao 26. Todos abriram? Diz assim: digo-vos, pois, vivam segundo o Espírito de Deus e não sigam os maus instintos. É que esses instintos são contrários ao Espírito e o Espírito é contra tais instintos. Se deixarem orientar pelo Espírito, então já não estão sujeitos à lei. São bem conhecidas as obras dos maus instintos: desregramentos sensuais, imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Previno-vos, como já o fiz de outras vezes, de que os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia e autodomínio. E contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já se crucificaram a si mesmos com as suas paixões e maus desejos. Ora, se vivemos por meio do Espírito, devemos deixar-nos guiar por Ele. Não sejamos orgulhosos, não nos irritemos uns aos outros, nem haja invejas entre nós. Então este versículo 26 mostra-nos 3 atitudes que estão no coração humano: orgulho, irritação, inveja. E estas atitudes são aquilo que Paulo chama obras da carne ou dos maus instintos aqui nesta passagem de Gálatas. Nas obras da carne, nesta passagem das obras da carne ou obras dos maus instintos, dependendo da tradução, fala de inimizades. O que é que tem a ver com... O que é que vem dos maus instintos, dos nossos maus instintos? Inimizades, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas. Então este último versículo 26, em que Paulo fala do orgulho, da inveja e da irritação, é o que está na base de tudo isto, não é? O orgulho dá origem a inimizades, as intrigas é mais a inveja,
A inveja dá muita origem a intrigas, né? Como eu tenho inveja de alguém, faço intrigas sobre essa pessoa. As iras, rivalidades, discórdias, divisões, isso vem também do orgulho, e todos nós, todos padecemos destas obras. Não vamos estar a olhar para o lado, nem a pensar no irmão do lado. Vamos pensar em nós. Vamos pensar em cada um de nós. Ok? Podemos fazer isso? É que é fácil a gente descartar isto e achar que nós somos as boas pessoas. As más pessoas estão à nossa volta. Não. Somos nós. Isto é o nosso coração. Ok? Não há ninguém que nunca tenha sentido orgulho. E deixem-me dizer de outra maneira. Não há ninguém que não experiencie regularmente orgulho, inveja e irritação. Ninguém. Portanto, estamos todos aqui no mesmo nível. Ok? Vamos nos pôr aqui no mesmo nível, não vamos estar a pensar em A, B e C. Não vamos estar a pensar no marido, não vamos estar a pensar na mulher, não vamos estar a pensar no colega de trabalho, não vamos estar a pensar no irmão A, B ou C. É para nós, é para mim, é para ti. Ok? Então vamos já deixar isso bem claro. E vamos começar aqui pelo... Não afetam a todos, exatamente. Vamos começar aqui pelo orgulho. O pecado mais natural. É o mais natural. É mais subtil, há quem diga que é mais subtil e perigosa das obras dos maus instintos. E eu concordo. Mais subtil. O que é subtil? É muitas vezes imperceptível. Não se percebe. Não temos muitas vezes consciência de que o orgulho está a entrar, não é? Está ali entranhado em nós. O orgulho cega também. O orgulho cega. Quem tem assim um problema grave de orgulho, porque uma coisa é experienciar, né? e ter essa experiência regular que todos temos. Se alguém tem um problema grave de orgulho, e um grupo assim na Bíblia muito bom para ilustrar quem tem um problema grave de orgulho eram os fariseus. Eles tinham um problema grave de orgulho. Eles não conseguiam entender o problema deles, porque o orgulho cega. E Jesus confrontou-os com isso, mas a confrontação de Jesus de pouco adiantou. Tanto pouco adiantou que eles depois foram e crucificaram-no. Não é? Porque o orgulho produz isso. E o orgulho manifesta-se assim espontaneamente. Naturalmente ele aparece. Não é? E quando estamos a ser humildes, aí nós orgulhamos-nos de ser humildes. Eu estou a ser tão humilde, já estragamos tudo. Não é? Porque o orgulho é insidioso. Manifesta-se de muitas formas. Palavras como arrogância, busca de glória pessoal, soberba. A Bíblia também fala de soberba. O orgulho, tivemos que definir, e há uma definição. Epá, onde é que eu fui? Meu Deus. À frente, não é? Se pudermos definir orgulho, a exaltação do eu acima de Deus e do próximo. A exaltação do eu acima de Deus e do próximo. Um dos versículos mais famosos sobre o orgulho, quase ninguém sabe que é um versículo. Porque é o povo que diz, mas isso vem da Bíblia. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Já todos ouvimos dizer que o orgulho vem antes da queda. Não é? Vem da palavra. Não é? Vem da Bíblia, isso vem da Bíblia, de Provérbios. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E esta definição de que o orgulho é a exaltação do eu acima de Deus e do próximo, nós vemos isso claramente logo lá no iniciozinho da Bíblia. Está logo ali, pá! O orgulho é o pecado original, é o verdadeiro pecado original. Ok? Vamos ler aqui em Gênesis, só para termos o contexto, Gênesis 2, 15, 17, depois aqueles versículos ali são os versículos que nos importam mais para aquilo que estamos a falar, mas Gênesis 2, 15, 17, podemos abrir? Gênesis 2, 15, 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para nele trabalhar e para o guardar. E deu-lhe estas ordens: podes comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Deste não podes comer de maneira nenhuma. No dia em que dele comeres, ficas condenado a morrer. Depois passamos para o 3, capítulo 3, 1 a 7. Isto foi a ordem de Deus. Agora vamos ver o que é que o homem e a mulher fizeram. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens, criados pelo Senhor Deus, disse à mulher: com que então Deus proibiu-vos de comerem do fruto de todas as árvores do jardim? Mas a mulher respondeu-lhe: nós podemos comer o fruto das árvores do jardim. Só nos proibiu de comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Se tocássemos no seu fruto, morreríamos. A serpente replicou-lhe: não tem que morrer de maneira nenhuma. O que acontece é que Deus sabe que no dia em que comerem desse fruto, abrir-se-ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem, tal como Deus. A mulher pensou então que devia ser bom comer do fruto daquela árvore, que era apetitoso e agradável à vista e útil para alcançar sabedoria. Apanhou, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Nesse momento abriram-se os olhos de ambos e deram-se conta de que andavam nus. Cozeram então folhas de figueira para com elas poderem cobrir a cintura. Aqui o diabo, ele estendeu aqui a passadeira para algo muito sensível no coração humano e o ser humano nesta altura não tinha pecado ainda, né? Mas ainda assim este aliciante do versículo 4, 4 e 5, abrir-se-ão os vossos olhos e ficarão a conhecer o mal e o bem tal como Deus. Este aliciante de querer ser como Deus, na realidade, estar acima de Deus. Né? Estar acima de Deus. Estar ao mesmo nível de Deus é igual a estar acima de Deus. Né? Porque ninguém se contenta em estar ao mesmo nível. Quando se chega lá em cima, o orgulho obriga a ir mais além, a ir um passo mais além. E de facto foi isso que eles estavam a dizer. O que eles disseram foi: Deus, nós sabemos mais do que tu. Ok? Não foi: Deus, nós sabemos tanto como tu. Não, o que eles estavam a dizer com este ato, com esta ação, é: Deus, nós sabemos mais do que tu. Portanto, aquilo que tu dizes, nós vamos fazer diferente, porque sabemos mais. E então o orgulho foi o pecado que levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus. Foi este pecado original. E o orgulho é o oposto do amor, né? Dos mandamentos do amor, da lei de Cristo. O orgulho opõe-se ao amor. O orgulho não é compatível com o amor. Porque o amor é paciente e prestável, não é invejoso, não se envaidece, nem é orgulhoso. Está em 1 Coríntios 13, este capítulo todos são importantes, não é? Mas este, para perceber o amor e as características e a natureza do amor, é um capítulo fundamental. A 1 Coríntios 13. E vamos ver este versículo, porque este versículo mostra-nos exatamente que aquilo que nós estamos a falar é incompatível com o amor. O amor esvazia-nos de nós próprios. O orgulho enche-nos de nós próprios. Okay? O amor esvazia-nos de nós próprios, o orgulho enche-nos de nós próprios. Jesus, que era a encarnação do amor, ele disse: aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Portanto, Deus que é amor, Deus é amor, Jesus é amor. Jesus foi o quê? Humilde. E por ser humilde, Jesus sujeitou-se a tudo aquilo que lhe fizeram, né? Injusto, sujeitou-se a isso, foi até à cruz e morreu. O próprio Deus, o Senhor dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder, o santo para sempre, que nós estávamos a cantar, e ele sujeitou-se e foi à cruz, crucificado pelos criminosos, pelos injustos, porque ele era humilde. Né? E ele sujeitou-se à vontade do Pai. A oração de Jesus no jardim é um modelo para nós. Né? Jesus disse: se possível, passa de mim este cálice, mas se não, faça-se a tua vontade e não a minha. Isto é humildade. Isto é humildade. E o orgulho afasta-nos. O orgulho é veneno para os relacionamentos, não é? É veneno para os relacionamentos, porque o orgulho impede-nos primeiro impede-nos de perdoar, não é? Quando estamos com o orgulho cá em cima, nós não perdoamos. Impede-nos também de reconhecer as nossas próprias falhas, não é? Alguém tem essa experiência, não é? Quando estamos assim orgulhosos, com o coração assim duro, cheios de nós próprios, das nossas razões, não temos capacidade para examinar o nosso próprio comportamento, perceber onde é que eu falhei,
Né? Quando nós estamos a pensar nos nossos relacionamentos, nos nossos conflitos, nas nossas tensões que todos temos, quando nós começamos a pensar onde é que eu errei, mesmo que muita da culpa tenha sido do outro, que às vezes acontece, né? Mas onde é que eu errei, onde é que eu falhei? E a partir daí nós já estamos em condições de receber assim, a transformação de Deus, porque o orgulho não permite transformação. Isso é muito mau para os relacionamentos, porque nos relacionamentos nós precisamos de estar vulneráveis, estar moles, mansos, ser transformados. E o orgulho, mais cedo ou mais tarde, leva à queda e à destruição. O resultado do orgulho é este. Jesus disse: quem de vós for o maior deve pôr-se ao serviço dos outros. Pois todo aquele que se engrandece será humilhado e todo o que se humilha será engrandecido. Então, isto é o resultado, não é? Deus assegura-se de que o orgulho tem o seu resultado e que esse resultado não é bom. É Deus que se assegura disso. Não é? Quem se engrandece será humilhado. E é interessante que Jesus fala aqui do maior que se deve pôr ao serviço dos outros. O orgulho é muito mais fácil para quem está em posições de mais responsabilidade, não é? Muito mais fácil. Então, temos que vigiar mais, porque quando a gente se começa a engrandecer, Deus aí encarrega-se de trazer humilhação. Né? Encarrega-se de trazer humilhação. Porquê? Porquê é que Deus faz isso? Porque é mau e quer o nosso mal. Então, porque Deus nos ama e nos quer ensinar, quer nos tirar desse registro tóxico para nós e tóxico para as pessoas à nossa volta, nos nossos relacionamentos. Deus ele é apaixonado por relacionamentos. Né? E Deus quer relacionamentos. Deus é um pai que quer que os seus filhos tenham bons relacionamentos, saudáveis. E que pai é que não quer ver os seus filhos a darem-se bem? Né? Que pai é que não quer? Só um pai que for um mau pai, né? Que não for um pai saudável. Porque todos os pais querem os seus filhos a darem-se bem. Deus é igual. Ele quer os seus filhos a darem-se bem. E por isso é que Ele sabe e avisa-nos na sua palavra que estas coisas são perigosas e que temos que as vigiar. Que exercícios é que podemos usar ou pôr em prática para combater o orgulho? Umas coisas práticas para nós, porque isto é um combate, isto é uma guerra. E cada um tem que a travar. Todos nós, cada um de nós, temos que travar essa guerra. Ok? Mais uma vez, não vamos olhar para o lado, não vamos pensar em mais ninguém, vamos pensar em mim, vamos pensar em nós próprios. Ok? Em cada um de nós. Algumas dicas, né? Dicas práticas. Não costumo dar muitas dicas, mas hoje vou dar algumas. Reconhecer continuamente falhas do caráter a corrigir. Quando continuamente fazemos um exame, uma análise ao nosso próprio comportamento e pensamos nas nossas falhas, isso combate o orgulho. Porque o orgulho detesta reconhecer falhas. Detesta isso. O orgulho só quer ver falhas nos outros. O orgulho só detecta falhas nos outros. Nunca detecta falhas no próprio. O próprio é sempre bom e perfeito. Os outros é que são maus. Ok? Preocupar mais com o nosso pecado do que com o pecado dos outros, né? Relacionado com isto. Lá está. Quando nós estamos continuamente a olhar para o pecado dos outros, para as falhas dos outros, para as limitações dos outros, nós distraímos-nos das nossas. Isso é uma estratégia. É uma estratégia que nós usamos como os fariseus faziam. Os fariseus eram assim: olha aqueles pecadores. Olha, Jesus está a comer com pecadores. Aquela mulher que lavou os pés de Jesus é uma pecadora. Para eles toda a gente era pecador. Menos quem? Menos eles. Né? E isso é uma estratégia para nós evitarmos sermos confrontados connosco próprios. E isto vacina-nos contra o orgulho. Quando nós nos preocupamos mais com o nosso pecado, estamos mais interessados no nosso pecado do que no pecado dos outros. Não ignoramos o pecado à nossa volta, claro, não somos cegos, né? E temos que lidar com isso também, mas principalmente o nosso próprio coração. É isso que devemos cuidar. Procurar servir sem esperar nada em troca e não exigir ser servido. Ótimo para combater o orgulho, para dar uma chapada no orgulho. Né? Servir sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. E não exigir ser servido. Muitas vezes nós temos razão em esperar ser servidos, mas é um bom exercício para combater o orgulho nós eliminarmos essa expectativa.
Isto é difícil, porque às vezes é mesmo obrigação de... Pá, eu como pai, a minha obrigação é servir o meu filho. Não é? Eu como pastor, a minha obrigação é servir a igreja. Não é? E a igreja tem a legitimidade de esperar que eu e outras pessoas aqui, e cada um de nós, porque isto é uns aos outros, não é? Sirva. Não é? Mas quem tem mais responsabilidade, tem mais responsabilidade. Isso também não dá para negar. Não é? Isso não mina uns aos outros. Mas quando nós não temos um coração exigente para com os outros, isso combate o orgulho. Não estamos a exigir ser servidos. Porque quem exige ser servido, não está a servir. Normalmente. Não é? Só exige dos outros. E normalmente não faz. Não é? Ou faz muito pouco, exige muito mais dos outros do que de si próprio. E lá está. Isto é importante. Orar pedindo que Deus revele áreas de orgulho na nossa vida. Oração. Para Deus nos revelar. Isto temos que estar com o coração disposto e aberto diante de Deus. Vulnerável diante de Deus. Vulnerabilidade é muito importante. Nós estarmos dispostos a ser confrontados com as nossas áreas de orgulho. Né? E Deus, ele pode fazer isso. E quando nós oramos por isso, depois temos que estar à espera, na nossa caminhada, que Deus nos confronte com situações que vão revelar isso. Não podemos ficar espantados quando Deus permite que certas situações aconteçam para nos revelar. Né? Porque Deus é assim. Deus usa situações para nos revelar estas áreas de orgulho. E aí nós não podemos ficar escandalizados, nem surpreendidos, nem em pânico com essas situações. Temos que as aproveitar para deixar Deus sondar o nosso coração e nos revelar, e aí nós estamos em condições de tratar essas áreas. O orgulho, surpreendentemente, para mim foi um bocado surpreendente, ou talvez se calhar para alguns de vocês não, mas o orgulho está ligado à inveja. Por isso é que está aqui no mesmo versículo. E tudo isto está ligado. Não é? C.S. Lewis, o autor das Crónicas de Nárnia, e um autor muito bom, para quem quiser ler bons livros cristãos, este é muito, muito bom, C.S. Lewis, e ele escreveu isto: o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas do que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Não é? No céu vai ser assim. Aqui não dá para ser assim, porque isto não vai acontecer. Não é? Mas no céu vai ser assim. E então o orgulho está ligado à inveja. A inveja é o veneno da ingratidão. O que é a inveja? Eu vou fazer aqui uma ilustração para os irmãos. Acender aqui um fósforo. Espero não queimar isto tudo. Agora funciona. Então, temos aqui duas velas. Se esta vela acender, espero que isto dê, acender esta vela, aconteceu. Se esta vela acender esta vela, o que é que esta vela perdeu? Nada. As duas têm chama. Se esta vela apagar esta vela apagou. E esta continua acesa. E a inveja é muito isto. Não é? A inveja tenta apagar a chama do outro. Não se contenta em estarem as duas chamas acesas. O amor multiplica a chama. Não é? E não enfraquece. Quanto mais o amor multiplica a chama, mais o fogo arde e mais a chama se espalha. Não é? A inveja não. A inveja quer apagar a chama do outro.
A inveja quer apagar, não se contenta com ter as duas chamas acesas. A inveja não se contenta em ter alguém igual. Não, a inveja quer ser superior. E podemos definir inveja como o desejo de possuir aquilo que pertence ao outro, seja bens materiais, talentos, dons, reconhecimento, felicidade. A inveja quer aquilo que é do outro, não se contenta com aquilo que tem, e daí que é o veneno da ingratidão. A inveja é o veneno da ingratidão. A origem da inveja é a ingratidão. Eu não estou grato, não estou contente com aquilo que tenho, e por isso acho que os outros não devem ter também. Não estou contente, estou insatisfeito, quero ter o que é dos outros e quero subtrair aos outros para eu ter mais, para depois eu me sentir melhor. E a Bíblia é muito clara sobre a inveja e as consequências da inveja. Onde existem ciúme e inveja, aparecem a desordem e toda a espécie de maldades. Onde existe ciúme e inveja, aparecem a desordem e toda a espécie de maldades. Isto é terrível para os relacionamentos, a inveja. Não é? Há uma história sobre inveja, logo a seguir à que nós lemos no início da Bíblia. Certo? Estão a ver qual é? Gênesis 4. Agora vamos ler aqui Gênesis 4. Exatamente. Gênesis 4, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 12. Houve a queda da humanidade, Adão e Eva foram expulsos do jardim e lá começaram a constituir família. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e esta ficou grávida. Quando deu à luz Caim, ela exclamou: já consegui alcançar de Deus um filho homem. Mais tarde, deu à luz outro filho, foi Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor e Caim foi agricultor. Ao fim de um certo tempo, Caim apresentou ao Senhor uma oferta de produtos da terra, e Abel ofereceu as primeiras e melhores crias do seu gado. Ora, Deus ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas não ficou satisfeito com Caim nem com a sua oferta. Por isso Caim ficou muito irritado e de má cara. Deus disse-lhe então: por que é que te irritaste assim e ficaste com tão má cara? Se te comportares bem, podes andar de cabeça erguida, mas se te comportares mal, tens o pecado de espreitar à porta, procurando vencer-te. E contudo, tu podes dominá-lo. Certo dia, depois de Caim ter falado com Abel, seu irmão, saíram para o campo. Encontravam-se lá, quando Caim atacou o irmão e o matou. O Senhor perguntou a Caim: onde está o teu irmão? Não sei. Será que eu sou guarda do meu irmão? Respondeu ele. Deus insistiu: o que é que te fizeste? O sangue do teu irmão que tu derramaste levanta-se da terra a pedir vingança. Por isso amaldiçoado sejas tu pela terra que bebeu o sangue do teu irmão que tu mataste. Por muito que cultives a terra, ela não voltará a dar-te a sua riqueza e terás de andar perdido e errante pelo mundo. A inveja vem de um coração insatisfeito. Caim não estava satisfeito com o irmão ter acertado mais no sacrifício que deu a Deus do que ele. Não é só acertado, tem a ver com o coração. Não é? Caim não conviveu bem com o coração do irmão. Caim tinha coisas ali a trabalhar no coração dele, na devoção dele, na paixão dele, no amor dele por Deus. Tinha coisas a trabalhar, mas ele não quis trabalhar essas coisas. Ele preferiu eliminar quem estava melhor do que ele. A inveja é isso. É melhor eliminar quem está melhor, que é para eu não ter que lidar com as coisas que eu tenho que lidar e me sentir bem, na mesma. Porque o outro estar melhor lembra-me do que está mal em mim. E a inveja faz isso. E a inveja não reconhece as bênçãos recebidas de Deus. Por isso é que é o veneno da ingratidão. Não reconhece que Deus abençoa e não se contenta com essas bênçãos e também não quer, se há alguém que está num patamar melhor, né, em relação a algumas áreas, não quer trabalhar para chegar lá. Quer eliminar quem lá está. Enquanto o amor manifesta-se em alegria e tristeza, mas de uma forma ordenada. A inveja são alegria e tristeza desordenadas. Ok? O amor alegra-se com os que estão alegres e chora com os que choram. A inveja entristece com os que estão alegres e alegra-se com os que choram. É alegria e tristeza desordenadas. Okay? Fruto de um coração que não está bem. Né? Que
que está com o orgulho, né? Que está ali com o orgulho, acometido e afetado pelo orgulho. E o amor não é compatível com a inveja. O amor alegra-se com os que estão alegres e chora com os que choram. E o versículo de 1 Coríntios diz exatamente isso, de 1 Coríntios 13 diz exatamente isso. Não, o amor não é invejoso. Portanto, é incompatível com o amor, a inveja. Quem é que nunca teve inveja? Se alguém disser que nunca teve inveja, é mentiroso. Ou então não tem consciência de si próprio, nem do que sente. Né? Todos nós já tivemos inveja. Todos nós facilmente somos acometidos por este pecado, mesmo que a gente não queira admitir. E isso é um problema. É que nós sentimos coisas que não queremos admitir que sentimos. Isso é um grande problema. Não temos consciência do que sentimos e camuflamos isso com uma capa religiosa que um crente não sente inveja, um crente não sente orgulho, um crente isto e um crente aquilo. Camuflamos isso com uma capa religiosa e depois dizemos que eu não sinto nada disso. Mas sentes. E eu sinto também. Vamos ser honestos. Não vamos camuflar as coisas com uma capa religiosa. Nós somos pecadores e vamos admitir isso diante de Deus. Para o quê? Para sermos curados. Se nós não admitirmos, é a mesma coisa que vamos ao psicólogo, né? Se alguém vai ao psicólogo e está lá no psicólogo a dizer, não, está tudo bem, então o que é que estás aqui a fazer? Se está tudo bem, então o que estás aqui a fazer? Né? Eu já tive que dizer isso, por acaso, na minha prática da psicologia. E quando se vai ao psicólogo ou quando se vai a um médico, né? Tanto faz, né? Estamos a falar da alma, pode ser o corpo, quando se vai tem que se trazer um problema. Ora, eu tenho este problema. E para dizer eu tenho este problema é preciso ter feito uma análise e reconhecer que se tem um problema. Para isso é preciso humildade e a inveja é isso também. Precisamos de admitir, de perceber e de pedir a Deus que nos cure e que nos livre disso. Não é? Se a gente não admitir e não perceber, nós não vamos pedir nada a Deus, não vamos orar sobre isso. Vamos às dicas. Como combater a inveja? Primeira coisa, agradecer a Deus diariamente pelas bênçãos que temos recebidas. Há quem tenha mais que nós. Aquela parábola dos talentos mostra isso, não é? Deus deu a um 10 talentos, a outro deu 5 e a outro deu 1. Segundo a sua capacidade, diz Deus. Deus conhece a nossa capacidade. E Deus dá a cada um segundo a sua capacidade e segundo aquilo que Deus entende que é importante naquele momento da caminhada. Então não vamos estar a olhar para quem tem mais, não vamos olhar para quem parece que está mais, para quem está melhor, ou em nós pensamos supostamente que está melhor, que às vezes nem isso é verdade, mas vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Vamos celebrar as conquistas dos outros. Não é? Vamos celebrar as conquistas dos outros. Vamos orar, quando orarmos, mesmo que o nosso coração esteja ali um bocadinho, devia ter sido eu... Mesmo quando o nosso coração estiver assim, vamos orar intencionalmente. Deus, obrigado pelo que tu fizeste na vida do meu irmão. Amém, eu alegro-me. Obrigado, Senhor, que continues a abençoar e a dar mais e mais e mais para a tua glória. Pensar no que sentiríamos se passássemos pelas dificuldades dos outros. Isto também é importante. Pensar no que sentiríamos se passássemos pelas dificuldades dos outros. Isto é para nós não nos alegrarmos com aqueles que choram. Não estarmos alegres por aqueles estarem a chorar. Sofreste uma derrota, que bom. Né? Porque assim eu sinto-me melhor. Né? Porque tu experimentaste uma derrota e eu não. Né? Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aqueles tais. Né? Já ouviram essa oração? Né? Da parábola do fariseu e do publicano. Praticar a generosidade e o encorajamento. Vamos encorajar pessoas. Né? Em vez de dizer... Alguém comprou um carro, em vez de dizer esse carro não é muito bom e tal. Né? Isso é logo... Né? Está logo na cara ali o que é que está ali a acontecer. Né? Vamos dizer, não, olha, que bênção, pá, que espetáculo, muito bom. Carrinho bom. É um Ford Focus. Glória a Deus. Mas vamos praticar isso intencionalmente. Vamos encorajar, em vez de criticar. Pedir ao Espírito Santo um coração satisfeito e grato. Vamos pedir isso ao Espírito Santo. Vamos pedir a Deus que forme um coração satisfeito com o que temos, mesmo que seja menos do que muita gente, mas de certeza que também é mais do que muitos outros. E vamos pedir a Deus que nos dê contentamento. Surpreendentemente, a inveja está também ligada ao tipo de irritação que Paulo fala no mesmo versículo.
Ah, este tipo de irritação em Gálatas 26, 5:26, há pelo menos 3 palavras em grego que são traduzidas por irritação ou ira no Novo Testamento. E neste contexto, por isso é que a irritação está aqui no mesmo versículo que orgulho e inveja. Este tipo de irritação é um tipo particular de irritação. Prokalomenoi. Prokalomenoi em grego, que significa provocar, é mais provocação. Não sei se alguém tem até alguma tradução que diga essa palavra, porque acho que há algumas traduções que têm. Provocar, desafiar, instigar o outro à competição. Isto é aquele tipo de irritação. Não sei se viram o jogo do Benfica. Quando o treinador tirou um jogador, o treinador tirou o Coxu, e ele ficou completamente furioso por sair, por ter sido tirado. E o jogador que o treinador colocou a substituir, no minuto seguinte marcou um golo. E o que é que o treinador fez? Virou-se para ele, ficaste furioso, pega lá, agora pega. É este tipo de irritação. É provocar alguém. Prokalomenoi é isso. Há outros tipos de irritação que nós não vamos falar, porque este tipo de irritação é o que está neste versículo. Este versículo no contexto grego era muito associado ao desporto também. Né? Quando os atletas, tipo, há aquela cena que os neozelandeses fazem, né? Os acas, né? Como é que se chama aquilo? Sabem aquela cena? Que é numa de provocar o adversário. Sabem? Aquele exercício. É numa de provocar, de intimidar, de instigar a competição. Né? Os acas, né? Os boxers, quando têm aqueles encontros antes dos combates, não é? Que vão ali dizer... Vão acicatar, não é? Vão ali acicatar, dizer tu vais levar e tal, eu vou-te destruir. É este tipo de irritação. Paulo diz que isto não é bom para os relacionamentos. Né? E não é mesmo. Né? Os crentes provocarem-se uns aos outros, tentarem provocar irritação uns nos outros. O que é que está por trás dessa provocação? Sentimentos profundos de insegurança que provocam a inveja. Né? Isto está tudo associado. Né? Esta provocação é eu diminuo alguém, né? Provoco alguém, diminuo alguém, faço uma graçola, uma piada sobre alguém para diminuir essa pessoa, às vezes até um atributo físico, né? Ou alguma coisa que a pessoa até nem controla, nem consegue controlar, né? E provoco a pessoa e lanço isso para a pessoa para diminuí-lo, porque eu sou inseguro, eu como sou inseguro, eu preciso diminuir os outros para me sentir bem. Preciso diminuir os outros, preciso fazer os outros sentirem-se inseguros para eu não estar sozinho na minha insegurança. Né? Ou para eu ter a ilusão de que estou seguro quando vejo os outros inseguros. Isto acontece muito no pessoal mais novo. Né? Tenho que dizer. Acontece muito. Né? Eu sei porque eu também já passei por lá. Né? E havia sempre aquelas rodas. Isso nos rapazes é muito assim às claras. As raparigas fazem isso de outras formas. Né? Mais subtis. São mais subtis. Os rapazes, estamos numa rodinha de rapazes e o pessoal começa toda a gozar uns com os outros. Né? A escarnecer uns dos outros. Né? A diminuir. Né? A diminuir o que tu fizeste. Fizeste nada, que não jogas nada, não vales nada. Né? Com piadolas e graçolas. E é esse tipo de provocação. É um ego frágil. Quando nós temos um ego frágil, nós precisamos de provocar os outros, fazer os outros sentirem-se inseguros. Nós precisamos disso. E então provocamos e pisamos os outros com piadas estúpidas, ou erros, ou apontamos erros aos outros, ou falhas, e temos assim uma atitude escarnecedora. Né? Escarnecedora. Aquela rodinha que eu falava é a roda dos escarnecedores. Né? Os escarnecedores juntam-se em roda para quê? Para falar bem uns dos outros? Não, para provocar uns aos outros e a quem está fora da roda. E essa atitude é também incompatível com o amor cristão. Porque o amor cristão não se envaidece. Né? Quem está a provocar os outros e a diminuir os outros está sempre numa atitude de se envaidecer, de ficar por cima. Né? Ficamos num patamar superior. E porquê é que isso é tão tóxico para a família?
a instigação de rivalidades, a este tipo de irritação. Instigamos rivalidades. Porque isso provoca insegurança. Né? E provoca quem está naquele círculo não se sente livre para ser quem é. Porque se for quem é, vai ser gozado. As pessoas ficam com uma atitude defensiva. E na família, uma atitude defensiva é a receita para o conflito. Quando estamos só defensivos. Nós temos que baixar as defesas para estarmos à vontade num relacionamento saudável e bom com alguém. Vamos estar à vontade. Sem agenda. Sem estar ali sempre alerta que dali vai vir algo que me vai fazer mal. Dali vai vir algo que é tóxico para mim. Que me vai fazer sentir menor. Vai-me fazer sentir inferior. Vai baixar a minha autoestima. Um ambiente desse é um ambiente horrível, é tóxico. E não gera um ambiente familiar saudável. E em vez de encorajarmos o outro a desenvolver os seus dons num ambiente seguro, queremos anulá-lo para compensar a nossa insegurança. Em vez de encorajarmos o outro e destacarmos as coisas positivas do outro e as coisas boas do outro e o encorajarmos a desenvolver isso, não. Vamos fazê-lo sentir mal, humilhá-lo por causa das suas falhas e limitações. Ou até de coisas que ele não controla, como a aparência física. Isso é horrível. E infelizmente há muito disso. Não é? O bullying, que nós ouvimos falar nas escolas e em outros contextos, até no contexto profissional, isso existe. Não é? O bullying é muito isto. É muito baseado nisto. Neste diminuir o outro. Não é? Às vezes nem é nada físico, é só piadas que fazem o outro sentir-se inferior. E então isto isto impede o crescimento, né? E quais são as estratégias para combater isto? A hora já vai adiantada e temos que terminar. Alegrar-se com as conquistas do outro, mais uma vez, né? Alegrar-se com as conquistas do outro, apoiar o outro nos momentos de fraqueza. Quando alguém tem uma autoestima baixa, essa pessoa não precisa de piadas, não precisa de escarnecimentozinhos. Quando alguém tem uma autoestima baixa, e temos de ter a sensibilidade para perceber isso, esta pessoa precisa de validação, precisa de encorajamento, precisa de, quando está fraco, que os outros digam: força, irmão, nós estamos contigo, não estás sozinho, desta vez não estiveste bem, mas para a próxima tu vais conseguir, para a próxima tu vais fazer melhor. Encorajar sem comparar. Encorajar sem comparar, né? Sem pôr a pessoa numa competição com o próprio ou com o outro, né? Encorajar sem comparar. Não é preciso dizer: olha, tu és melhor do que aquele, tu és melhor do que este. Não, Deus tem para ti alguma coisa muito boa. Confia no que Deus tem. As pessoas menores ou supostamente menores da Bíblia foram normalmente as escolhidas para Deus usar de uma forma poderosa. Como ao rei David, que era o ostracizado da família, pequenino, nem se lembravam dele, estava lá no campo, nem sequer o consideraram que podia ser ele o rei a ser ungido pelo profeta. Foi o profeta que teve que perguntar se não havia mais nenhum. Né? E David Deus fez de David aquilo que fez. Né? Muitos também disseram: Gideão, eu não consigo, eu não tenho, eu sou de uma família mais pequena. E Deus: não, vai nessa tua força, porque eu estou contigo. É a força de Deus. Irmãos, só há dois caminhos e só há um caminho, só um destes caminhos é que nos leva a relacionamentos saudáveis e é que nos leva a ter uma mutualidade, né? Uma mutualidade boa e verdadeira na nossa família. Um desses caminhos não leva a isso, que é o caminho da carne, das obras da carne, das obras dos maus instintos, e um desses caminhos leva a isso, que é o caminho do Espírito, as obras, os frutos do Espírito, que é o amor e os desdobramentos do amor. Né? A alegria, a paz, a mansidão, a longanimidade, a temperança, a amabilidade, a bondade e o autodomínio. Só esse caminho é que leva a relacionamentos saudáveis, e tem que ser o Espírito a operar isso em nós. Não podemos ser nós
a fazer isso. Nós não conseguimos. Mas este é o nosso chamado. O nosso chamado é seguir o caminho que Jesus seguiu. Versículo do retiro, né? Aquele que diz que está unido a Deus tem de seguir o caminho que Jesus seguiu. Então vamos olhar para Jesus. Amém? Vamos olhar para Jesus. Jesus, ele tinha toda a legitimidade para adotar uma atitude ou uma postura superior. Porque ele era Deus. Ninguém tinha mais legitimidade para isso do que ele. Mas não foi isso que ele escolheu, não foi essa postura que ele escolheu adotar. Jesus, ele lavou os pés aos discípulos. Deus ajoelhou-se diante dos humanos, sua criação, e lavou os pés numa atitude de pura humildade. E é isso que nós somos chamados a fazer. Não para ficar bem na fotografia, mas de coração. E esse é o caminho de Jesus. E é um caminho difícil porque não é natural para nós. Nenhum de nós está imune. Pelo contrário, estamos todos vulneráveis a este tipo de atitudes tóxicas. E precisamos de combater, né? Ser cheios do Espírito Santo para que o fruto do Espírito se produza em nós. Amém? Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. E que possamos orar continuamente, confessar os nossos pecados. Estávamos a ler esse versículo lá no retiro em 1 de João. Né? Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos alguma destas coisas, enganamos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus que é fiel e justo nos perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo o mal. Portanto, precisamos de não deixar de nos enganar a nós próprios e confessar para que Deus nos purifique. Mãe Deus, e é isso que nós oramos nesta manhã, que Tu nos possas realmente transformar. Nós sabemos que o nosso coração é perverso por causa do pecado que está em nós. Sabemos que somos muito propensos a este tipo de instintos. São instintos que vêm de uma forma espontânea, sem serem convidados, porque esta velha natureza é muito afetada por isso. Deus, mas nós não queremos isso. Nós não queremos viver com o coração cheio destes venenos. Nós queremos viver com o nosso coração limpo, com o nosso coração cheio do Teu amor. O amor que se humilha, o amor que não se envaidece, o amor que não inveja, o amor que deseja que os outros vão muito mais longe até do que nós, o amor que quer dar aos outros uma plataforma para crescerem e se desenvolverem e serem tudo aquilo que Tu criaste para ser, e que nós possamos desejar isso uns para os outros. Deus, não nos orgulharmos, não cairmos no orgulho, não cairmos na inveja uns aos outros, não cairmos na irritação de provocar o outro à rivalidade, de estabelecer aqui um ambiente de competição. Deus, que não seja essa a nossa forma de estar, a nossa forma de viver, mas que possamos realmente seguir o caminho que Jesus seguiu, para a Tua honra e Tua glória, Pai, caminhar neste caminho do amor. Amém. 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 Amém, irmãos.